Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje nós viemos fazer a conclusão do Grande Massacre de Gatos e outros episódios da história cultural francesa do Robert Danton. Essa foi a primeira obra que nós escolhemos para fazer o projeto Papo de Historiadoras. Quem participa dele sou eu e mais 3 meninas que eu adoro. Todas as redes sociais delas estarão ali embaixo na descrição do vídeo. E então o primeiro mérito que esse livro teve foi aproximar nós 4, a nossa quadrilha. Então só por isso já valeu a pena. Eu queria falar um pouquinho que tem um finalzinho do livro, tem uma conclusão que o Danton faz, e ele faz algumas colocações bastante técnicas a respeito da escrita da história. Primeiro, ele fala um pouquinho da escola dos Annales. Eu falei pra vocês sobre ela no vídeo de apresentação, o primeiro vídeo dessa série, Diário de Leitura. Que a Escola dos Annales divide a história em camadas, sendo o primeiro nível um nível econômico e demográfico, que se modifica com muita rapidez, um segundo nível que seria a estrutura social, e um terceiro nível, mais pesado e mais demorado, que é a cultura. O problema dessa divisão é que o terceiro nível, ou seja, o nível cultural, derivaria das demais. Ou seja, a cultura depende apenas da sociedade, apenas da economia, apenas da demografia. E os Annales e o Danton também defendem que a cultura pode ser entendida como um nível próprio, com um grau de importância tão alto quanto as outras. Vou citar aqui, ele fala, a cultura pode ser entendida como os outros níveis, através de análise estatística, do jogo da estrutura e da conjuntura e de considerações sobre mudanças a longo prazo, mais que sobre eventos. Então que a cultura é um campo de estudo próprio e não dependente dos outros. O Danton critica bastante nessa conclusão a utilização de uma história numérica, uma história quantitativa, porque ele diz que a utilização desses números, apesar de serem fascinantes, esses números não passam de sintomas e podem gerar interpretações completamente diferentes sobre o mesmo fato. Ele diz que existe um exagerado empenho na quantificação da cultura e uma desvalorização do elemento simbólico, que é exatamente o que ele tenta resgatar nesse livro. A gente viu que ele tenta retomar o universo simbólico daquele povo, para que a gente compreenda de fato o que significou uma obra do Rousseau, um conto de fadas, uma descrição de uma cidade naquele contexto. Mas ele fala assim, que enquanto a historiografia francesa se foca muito nos números para fazer uma história cultural, que é a crítica dele, a história anglo-saxã, porque ele é um autor norte-americano, ele diz que a história anglo-saxã usa a cultura como um acessório do nível social e do nível econômico. Ou seja, a cultura seria um pano de fundo, ideia da qual ele discorda completamente. Por quê? Ele diz que alguns comportamentos se mantiveram estáveis em épocas bastante conturbadas e o contrário também aconteceu. Épocas mais estáveis acabavam gerando mudanças mentais nas pessoas. Então, uma coisa não é necessariamente consequência da outra. Então, o que ele propõe? Orientar a história no sentido da análise antropológica, o que é muito interessante porque seria uma convergência entre as disciplinas, né? A ideia seria que o historiador deve olhar para o passado da mesma maneira que um antropólogo estuda uma tribo indígena, por exemplo, ou uma cultura na qual ele não está inserido. Ele diz que tem que ter o mesmo olhar e olhar a cultura do outro do ponto de vista do outro, não tentar entender com os nossos olhos, mas com os olhos dos nativos, buscando entender os seus próprios sistemas simbólicos e de significação. E ele faz uma comparação muito, muito interessante, que é a seguinte: cada um de nós fala a sua maneira própria, mas partilhamos a mesma gramática, ainda mais porque, em geral, não temos consciência dela. Ou seja, ele diz que apesar da maneira da gente falar ser diferente uma da outra, todos nós, que estamos no mesmo lugar e no mesmo tempo, compartilhamos um sistema maior, que parece invisível, mas na verdade é o que rege o nosso pensamento, que seria a gramática. Então, os documentos que o Danton escolhe, eles são bastante particulares, mas eles revelam todo um universo simbólico da época, e que era geral, era compartilhado por muitas pessoas. Uma coisa que ele destaca são palavras e expressões que são
não são traduzíveis de uma língua para outra. Isso revela uma espécie de pensamento diferente e revela toda uma cultura diferente por trás. Ele completa dizendo: porque se a cultura é idiomática, ela é resgatável. E se sobreviver em textos seus em número suficiente, ela pode ser escavada dos arquivos. Podemos parar com os esforços para perceber a maneira como os documentos refletem o seu ambiente social, porque estão encaixados num universo simbólico que é ao mesmo tempo social e cultural. E aí o Darnton aponta duas falhas metodológicas do seu próprio livro, coisas que ele acha que não ficaram muito claras ou que podem ter outras soluções melhores. Primeiro, o que ele chama de o problema da prova, que é mais ou menos uma imprecisão no desenvolvimento das evidências. Por exemplo, no caso dos contos de fadas, lá no primeiro capítulo, ele usa o folclore para analisar. Porém, a gente sabe que o folclore é um estudo que funciona muito bem no presente, mas será que ele pode ser aplicado da mesma maneira ao passado? Ele desenvolve isso falando assim: jamais podemos formar mais que uma ideia aproximada de como eram narradas as histórias no passado. Sequer sabemos exatamente quando e onde foram contadas, ou o que eram seus textos. A evidência é tão vaga que alguns desistiriam de todo o empreendimento, mas acho que seria um erro maior rejeitar o uso do folclore do que arriscar-se a uma interpretação inadequada do seu material. Então, assim, apesar disso, a gente não pode achar que tudo é permitido na história antropológica. A gente tem que sempre partir das fontes para analisar o contexto. E a sugestão que ele faz sobre a maneira como nós podemos entrar em contato com esses povos do passado é através dos documentos ou das partes mais opacas dos documentos. Aquelas partes que a gente para e fala: oi? O que esse cara quis dizer quando escreveu isso? Por que ele escreveu isso e não explicou? Sabe? Olhar para o texto e perceber o que ali dentro nos deixa mais perplexos. Por que naquela época aquilo não era considerado estranho e hoje é? E o segundo problema que ele aponta no seu próprio livro é o problema da representatividade. Ou seja, como saber se o documento que ele escolheu representa uma parcela generalizada da população ou se aquele documento registra apenas uma idiosincrasia individual. E aí ele se defende dizendo que esses capítulos não eram originalmente para ser capítulos, ou seja, ele não queria fazer um livro, ele estava fazendo alguns ensaios experimentais que acabaram virando um livro. E outra coisa é que ele fala que não pretende apresentar tipos. Então, por exemplo, o camponês típico, o burguês típico, o filósofo típico. Não é isso que ele está procurando. Ele está querendo mostrar por trás do que aquela pessoa escreveu o que pode haver. Enfim, é um livro muito bem escrito, muito acessível para quem não é da área de história e dá uma ótima ideia do trabalho de investigação que é o trabalho do historiador e é absolutamente apaixonante, sabe? Eu amei esse livro, virou o favorito da vida com certeza. Eu espero muito que vocês peguem ele para ler algum dia, nem que seja um capítulo. Escolhe um capítulo, qual que você preferia, aí, os contos de fadas, os leitores do Rousseau, qualquer coisa. Escolhe um e lê para você ver a linguagem do autor e os cuidados que ele tem e as manhas que ele tem para poder chegar no universo simbólico que ele quer. Esse livro é muito genial e eu recomendo, foi um dos melhores de 2015 e um dos melhores da vida. Muito obrigada para quem acompanhou o Diário de Leitura, vocês são demais. Deixa um comentário aí para mim, para eu saber quem está por aí. Se puder dar um like, deixa um joinha para mim, que ajuda bastante. Se inscreva no canal se você quiser receber novidades. Em breve começaremos um novo Diário de Leitura de uma outra obra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!